pessoal! Tudo bem com vocês? Sou professora Conceição Alencar e começo agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no portal do estudante que tem muito conteúdo para vocês. Na aula de hoje vamos falar sobre processo de comunicação e funcionalidade da linguagem, né? Vamos ver todos esses processos que acontecem na comunicação, assim como também ver as funções da linguagem. Nós já tivemos uma aula anterior que fala sobre os elementos da comunicação. Então, toda vez que nós falamos em linguagem, em comunicação, temos que remeter a todos esses elementos. Quem são esses elementos? O emissor, o receptor, o canal, o código, a mensagem, o contexto e referente. Então, claro que nós vamos ter que levar em consideração todos esses elementos, para que então a gente possa analisar a função da linguagem. Porque quando nós nos comunicamos, seja de forma oral ou de forma escrita, aquela linguagem, aquela comunicação, ela possui uma função. Com que objetivo eu estou passando aquela mensagem? O objetivo de instruir, fazer um pedido, uma ordem, uma instrução. Então, a linguagem, ela tem sempre um objetivo, ela tem uma função principal. Então, na aula de hoje, vamos descobrir quais são as funções da linguagem e todo esse processo de comunicação. Então, a linguagem é todo o sistema organizado de sinais que servem como meio de comunicação entre os indivíduos. Quando se fala em texto ou linguagem, normalmente se pensa em texto e linguagem verbais, ou seja, naquela capacidade humana ligada ao pensamento que se concretiza numa determinada língua e se manifesta através de palavras, né? Já até falei isso para vocês em uma aula anterior. Quando nós falamos em textos, logo nos vem à mente o quê? Aquele texto todo escrito, né? Um texto maior, com todo uma mensagem, um emissor, um receptor. Mas, na verdade, nós podemos considerar uma imagem como um texto, né? A poesia como um texto, uma fotografia como um texto. E aí é justamente essa diferença que nós vamos ver também, né? Entre a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Mas, além dessa, há outras formas de linguagem, como a pintura, a mímica, a dança, a música e outras mais. Com efeito, por meio dessas atividades, o homem também representa o mundo, exprime seu pensamento, comunica-se e influencia os outros. Tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal expressam sentidos e, para isso, utilizam-se de signos, com a diferença de que, na primeira, os signos são constituídos dos sons da língua, ao passo que na outra exploram-se outros signos, como a forma, cor, gestos, sons musicais. Então, quando nós falamos de comunicação, é algo bastante amplo. Nós não podemos restringir apenas a comunicação escrita ou a comunicação oral. Nós podemos influenciar pessoas e ser influenciado também através de outras maneiras, através da música, da pintura, da escultura, da dança, dos gestos. Então, tudo isso compõe-se como forma de comunicação, né? Tudo isso está presente na nossa sociedade, está presente no nosso dia a dia. Então, vamos começar aqui com as funções da linguagem, né? A primeira que nós vamos ver é a função referencial ou denotativa. Nós já tivemos essa aula sobre denotação e conotação. Observem que denotação, sentido real, né? Aquele que está ali nos dicionários, o seu sentido único, o seu sentido próprio. Enquanto que na linguagem conotativa seria um sentido mais figurado. Então, observem, se eu tenho uma função referencial ou denotativa, qual será o objetivo principal? Vamos ver então? Também chamada de função informativa, a função referencial tem como objetivo principal informar, referenciar algo. Voltada para o contexto da comunicação, esse tipo de texto é escrito na terceira pessoa, ou no singular ou no plural, enfatizando o seu caráter impessoal.
Como exemplo de linguagem referencial, podemos citar os materiais didáticos, textos jornalísticos e científicos, todos eles por meio de uma linguagem denotativa, informam a respeito de algo, sem envolver aspectos subjetivos ou emotivos da linguagem. Turma, muita atenção. Função referencial, vocês podem até pegar aquela palavra principal. Referencial, denotativo, seu sentido real. Qual a principal função? Informar. Né? Então, ela é uma função informativa. Ela tem que referenciar. Usa uma linguagem totalmente o quê? Objetiva, sem sentimentalismo, sem figuras de linguagem, onde o principal objetivo é o quê? Informar. Então, nós vamos encontrar em textos, jornais, revistas, artigos científicos. Por exemplo, aqui nós temos um pequeno trecho sobre uma função referencial, que é o quê? Informar, serve para informar. Então, vamos ver qual a informação que nos passa. A FIFA vai testar uma nova tecnologia para identificar impedimentos com mais rapidez no Mundial de Clubes, que será disputado no próximo mês. Usando imagens captadas por diversas câmeras instaladas no alto do estádio, a tecnologia promete identificar a posição precisa do atleta em relação à linha do impedimento, quando a bola é lançada. Então, apenas uma informação do que a FIFA irá fazer no próximo campeonato em relação a essa questão de impedimento, né? Aí está nos dando uma informação sobre o lançamento de um recurso que ainda não existe, né? Então, função referencial com o objetivo de informar. Função emotiva ou expressiva. Também chamada de função expressiva, na função emotiva, o emissor tem como objetivo principal transmitir suas emoções, sentimentos e subjetividades por meio da própria opinião. Esse tipo de texto, escrito em primeira pessoa, está voltado para o emissor. Possui um caráter mais pessoal. Como exemplo, podemos destacar os textos poéticos, as cartas, os diários. Todos eles são marcados pelo uso dos sinais de pontuação, como as reticências, o ponto de exclamação. Muita atenção aqui, turma. Função emotiva e função poética. Não confundam as duas. Função emotiva, ela está centrada em quem? Está centrada no emissor, no próprio emissor. Ela está centrada ali na questão das emoções, dos sentimentos, da subjetividade, né? Geralmente escrita em primeira pessoa, traz toda essa questão do subjetivismo, faz uso de figuras de linguagem, uso de pontuação para marcar essa questão da expressividade. Então, não vão confundir a função emotiva com a função poética, que seria a próxima. Aqui iremos ver, né? Ainda aqui sobre a função emotiva. Exemplo de um e-mail que a mãe enviou para os filhos, né? Meus amores, tenho tantas saudades de vocês, mas não se preocupe, em breve a mamãe chega e vamos aproveitar o tempo perdido bem juntinhos. Sim, consegui adiantar a viagem em uma semana. Isso quer dizer que tenho muito trabalho hoje e amanhã. Quando chegar, quero encontrar essa casa em ordem. Combinado? Então, um e-mail aí que a mãe mandou para os filhos, vocês veem que possui um tom bastante pessoal, né, com palavras carinhosas, mais voltada mesmo para a emoção e para os sentimentos, né? A função poética. A função poética é característica das obras literárias. Possui como marca a utilização do sentido conotativo das palavras. Nessa função, o emissor preocupa-se de que maneira a mensagem está sendo transmitida, por meio da escolha das palavras, das expressões, das figuras de linguagem. Por isso aqui, o principal elemento comunicativo é a mensagem. Note que esse tipo de função não pertence somente aos textos literários. Também encontramos a função poética na publicidade, expressões cotidianas, que há o uso frequente de metáforas, os provérbios, as anedotas, os trocadilhos, as músicas. Lembram o que eu falei para vocês? Não confundam a função emotiva com a função poética.
na função poética está centrado em quê? Na mensagem. Né? Ela está centrado, existe toda uma preocupação com a escolha das palavras, né? Com a ordem das palavras, com essa combinação. Né? Muitas vezes existe mais preocupação com a própria palavra do que com a mensagem. Então, quando nós falamos de função emotiva, ela traz toda essa questão das emoções, do subjetivismo. E já quando eu trago a função poética, observe que existe toda uma preocupação com as palavras, com essa combinação, com essa formação. Então, não confundam função poética com função emotiva. Olha só um exemplo aqui, ó. Ampulheta da vida. Vocês conseguem perceber, né, que qual é a função principal? É trazer mesmo a palavra como destaque principal. Observe que as próprias palavras, elas nos dão essa leitura também, formando ali uma ampulheta, algumas palavras escorrendo ali, né? A vida está incontinente. A tua vida avança ou escorre neste momento? Então, observem que existe uma preocupação na combinação dessas palavras. As palavras não foram colocadas de qualquer jeito. Elas foram dispostas de uma forma que mostra ali o quê? Uma ampulheta, que também mostra, né, a função da ampulheta, né? A areia caindo. Aqui no caso, o que caem são o quê? As palavras. Então, essa é a função poética. Existe toda uma preocupação de como foi feita essa combinação, de como foi feita a escolha das palavras e a disposição no texto. Vamos agora para a função fática. A função fática ela é bem simples. A função fática tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação, de modo que o mais importante é a relação entre o emissor e o receptor da mensagem. Aqui, o foco reside no canal da comunicação. Esse tipo de função é muito utilizado nos diálogos, por exemplo, nas expressões de cumprimento, saudação, discursos ao telefone, entre outros. Turma, a função fática nada mais é do que aquela que abre o canal da comunicação, aquela que inicia o canal da comunicação. Por exemplo, quando eu quero cumprimentar alguém, eu digo bom dia, tudo bem? Não estou perguntando para a pessoa se ela está bem, como foi o dia dela, como é que ela está no emprego. Não, porque aí eu estaria o quê? Eu estaria estabelecendo uma conversa, um diálogo. Mas quando eu digo, e aí, tudo bem? E aí, tudo bem? Eu estou apenas fazendo um cumprimento, né? E a pessoa diz, tudo bem, tudo legal, tudo tranquilo, tudo bacana. Né? Então, tudo isso são maneiras de iniciar, né? De abrir o canal de comunicação. Exemplo de uma conversa telefônica, né? Que é também exemplo de da função fática, estabelecendo aí essa comunicação. Consultório do Dr. João, bom dia. Bom dia. Precisava marcar uma consulta para o próximo mês, se possível. O doutor tem vaga apenas para a segunda semana, entre os dias 7 e 11. Qual a sua preferência? Dia 8 está ótimo. Então, vocês observem aqui que foi uma conversa ao telefone. Quando a gente atende ao telefone, né? O que é que a gente diz? Alô, oi, sempre para quê? Para estabelecer essa primeira comunicação. Quando você manda uma mensagem por aplicativo, da mesma forma, você pode se comunicar através de uma figurinha, através de um emoji, né? Então, tudo isso também é a forma de abrir o canal de comunicação. Quando eu digo simplesmente, ei, aí a pessoa responde, oi, iniciando uma conversa. Então, aí eu estou fazendo qual a função da linguagem? A função fática, que abre o canal de comunicação. Agora, a função conativa ou apelativa. Também chamada de apelativa, a função conativa é caracterizada por uma linguagem persuasiva. Tem o intuito de convencer o leitor. Por isso, o grande foco é no receptor da mensagem. Essa função é muito utilizada nas propagandas, publicidades, discursos políticos, de modo a influenciar o receptor por meio da mensagem transmitida. Esse tipo de texto costuma se apresentar na segunda ou na terceira pessoa, com a presença de verbos no imperativo e o uso do vocativo. Verbos no imperativo que vão dar o quê? Ordem, conselho, pedido. E o vocativo que é para fazer o chamamento,
né, com aquele com o qual eu estou me referindo, aquele com o qual eu estou me comunicando. Então, a função conativa ou apelativa, olha o nome, ela está apelando, ela está tentando convencer, persuadir. Então, é muito utilizado o quê? Nas campanhas publicitárias, né? Em campanhas políticas, nas redes sociais, ela é muito utilizada. Então, tem essa função de convencer o leitor a fazer, consumir algo. Aqui um exemplo da linguagem apelativa. Diz assim, ó, aquela mensagem não vale o risco. Observem todo o contexto. Tem aqueles 2 risquinhos, né, que a mensagem foi entregue, foi enviada, foi lida, né, tá ali azulzinho, como se ela tivesse sido lida. No entanto, olhem para o carro. Olha como o carro ficou, né, todo batido, todo amassado. Motorista, usando o celular enquanto dirige, é uma das maiores causas de acidentes no Brasil. A mensagem pode chegar ao destino, mas o remetente não. Então, ele passa uma mensagem para o receptor, né, utilizando verbos mais no imperativo, utilizando o vocativo. Então, aqui nós temos a função apelativa. A função metalinguística. A função metalinguística é caracterizada pelo uso da metalinguagem, ou seja, a linguagem que se refere a ela mesma. Dessa forma, o emissor explica um código utilizando o próprio código. Um texto que descreva sobre a linguagem textual, ou um documentário cinematográfico que fala sobre a linguagem do cinema, são exemplos de linguagem metalinguística. Nessa categoria, os textos metalinguísticos que merecem destaque são as gramáticas e os dicionários. Então, de uma forma bem simples, o que é a função metalinguística? É quando eu uso o código para explicar o próprio código. É quando eu faço uma poesia para falar sobre poesia. É quando eu faço um documentário no cinema para falar sobre cinema. Quando eu componho uma música para falar sobre música. Então, é o código explicando o próprio código. Aqui nós temos todo o resumo sobre essas funções da linguagem. Porque quando nós falamos da função da linguagem, observe que ela vai estar sempre centrada em alguém. Ou vai estar centrada no emissor, ou vai estar centrada no próprio código, ou vai estar centrada no receptor. Então, cada função está centrada em um elemento diferente. Então, vamos ver quais seriam. A função referencial, ela está centrada no contexto, no referente. Ela se preocupa muito mais com o quê? Com o contexto e com a informação. Então, a função referencial está centrada no contexto e no referente. A função poética está centrada em quê? Qual é a maior preocupação da função poética? É a mensagem em si. Por que é a mensagem? Porque ela preocupa-se com a combinação das palavras, ela preocupa-se com a disposição das palavras, com a escolha dessas palavras, então ela está bem centrada na mensagem. A função fática, ela está centrada no canal de comunicação. Qual o canal de comunicação que nós estamos utilizando, né? Se é o telefone, se são as redes sociais ou um aplicativo de mensagens. Então, está centrada no canal. A metalinguística está centrada no próprio código. Como eu falei para vocês, é o código para explicar o código. Então, ela está centrada no código. A função emotiva, ela está centrada em quem? No próprio emissor, naquele que transmite a mensagem, né? E a função conativa está centrada em quem? No receptor, porque é o receptor que ela quer convencer. Então, observem que cada função vai estar centrada em um elemento diferente. E para a gente finalizar aqui no nosso momento português nas redes, trouxe um resuminho para vocês. Não esqueçam das funções de linguagem, elas são de extrema importância. Elas são 6, a função denotativa, a função conativa, a função emotiva, a função fática, a metalinguística e a poética. Então, façam o quadro resumo de vocês, façam o mapa mental de vocês, coloquem as palavras que são principais da forma que vocês mais gostam de estudar. Tem pessoas que gostam de estudar escrevendo, tem pessoas que gostam de estudar fazendo mapa mental. Então, organizem o caderno de vocês, voltem nas aulas anteriores e vejam a melhor maneira para que vocês possam fazer essa composição e ir
aprendendo esses conteúdos que são bem básicos. Então é isso, turma. Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima!